Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário, ele é muito importante para nós. E hoje, a mensagem de hoje vai ser sobre homossexualismo. O que diz a Bíblia com respeito ao homossexualismo. Então nós vemos na palavra de Deus, glória a Jesus. E é um assunto muito polêmico, não com respeito à palavra de Deus, mas na igreja é um assunto assim, muito polêmico. E esse assunto, ele não tem nada a ver com a sociedade. A igreja é um assunto. Fora da igreja, na sociedade, numa lei comum, é um outro assunto. Por exemplo, o homossexualismo não tem uma legislação com respeito a esse assunto. Fora da Bíblia, bem entendido. Não tem nada a ver. Uma mulher que trai o marido, não tem uma lei com respeito a isso aí. Que ela não possa fazer isso. Isso é questão moral. Que o marido trai a mulher. Fora da igreja, você não tem lei para isso aí. Um homem que faz sexo com um animal, uma mulher que faz sexo com um animal, fora da Bíblia não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, tudo que envolve problema de sexo e pecado é só dentro da Bíblia, dentro da igreja. Então, na sociedade, se uma mulher trai o marido, não tem, o marido vai dar parte para quem? Vai dar queixa para quem? Para o delegado? Ó, delegado, ó, seu juiz, a minha mulher me traiu. Paciência, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Muitos fazem, que você sabe, né? Tira a vida de outra pessoa por esse motivo. Mas é uma coisa que eles se resolvem entre eles. Dentro da igreja tem regra. Dentro da igreja tem regra. Tem uma proibição, tem um mandamento de Deus. Que os seguidores da palavra, os seguidores de Deus, escolhidos de Deus, têm que seguir de acordo com a palavra de Deus. Fora da igreja é outro assunto. Então, quando a gente fala sobre o homossexualismo, é com respeito ao evangelho, né? Com respeito ao evangelho. Se ele não é evangelho, quer fazer a vida dele, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser, ele faz da vida dele. Então, mas para se converter, tem que se repudiar, tem que deixar isso de lado. Quem quiser morar no céu, a pessoa que tem esse hábito, se quiser ir morar no céu, entrar no rol do crente, da palavra de Deus, ele tem que se libertar. Então, a palavra de Deus é com respeito aos evangélicos, aos crentes. E muitos
dos nossos irmãos. Tem esse problema na família. Tem esse problema na família. Então nós não vamos apontar ninguém aqui, porque nós não somos ninguém para estar apontando o dedo para alguém, tá? Nós não somos o dono da verdade, nada disso. A gente sempre prega o que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras. Qual é a palavra de Deus? E a gente vai assim orientar. Temos muito que falar sobre isso daí, muito, não é? Muito para falar sobre isso daí. 90% da Bíblia, no livro de Romanos, principalmente, fala só sobre sexo. Só sobre sexo. Entendeu? Só sobre sexo. Então, nós vemos Paulo dá todas as explicações com respeito a isso. Ele mostra a condenação, o pecado, através da palavra, e também mostra a saída. E para sair dessa situação, cabe a cada um. Cabe a cada um. Se ele quer sair, ele tem saída. Se ele não quer sair, não tem problema nenhum. Pode ficar onde está, não tem problema nenhum com respeito à sua vida. Só que uma coisa é certa, você queira ou você não queira. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porventura não sabe vós que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Depois todos os seres humanos, crente ou não crente, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta da sua vida teve sobre nesse corpo. Então, ou bem ou mal, vai ter que prestar conta. Então, a pessoa está... Hoje nós vamos especificamente falar do homossexualismo. Não é? Muito bem. É um pecado terrível. Então, nós vemos como dá aparência em Gênesis capítulo 15, né? Capítulo 19. Glória a Deus. Que diz assim, né? Eles chamaram a Ló, 19 de Gênesis, versículo 5. E eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações sexuais com eles. Muito bem. Então, nós vemos que não tinha nenhuma lei que proibia eles fazerem isso lá. Não tinha nenhuma lei. Então nós vemos que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas tinham esse hábito desses tipos de relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. Homossexuais. E vejo que Deus destruiu esta cidade por causa deste pecado. E ele ficou como até hoje conhecido como a sodomia, pecado de sodomia. Então, a Bíblia trata como os sodomitas. Os sodomitas. Que quer dizer a prática
do pecado do sexo anal, de homem com homem. Pecado que o indivíduo comete de homem com homem. Nós vemos que na lei de Moisés condena a prática homossexual. É condenado, agora dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. É condenado essa prática. Levítico 18, 22 diz assim: nenhum homem deverá ter relação com outro homem. Deus abomina. Deus abomina isso, dizendo: até que se trata de um pecado que merece a morte. Ainda Levítico capítulo 20, versículo 13, diz mais: se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos. Isso é dentro das Escrituras. Fora das Escrituras não tem nada a ver. Isso é para o povo que servem a Deus. E nos dias de hoje, eles são excluídos da igreja. Ele é desligado do rol da igreja por causa deste ato nojento, diz as Escrituras. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Eles serão responsáveis pela sua própria morte por causa desse ato. Um homem não pode ter relações sexuais com outro homem. E nós vemos que muitos, que nem disse Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, versículo 16, que muito torcem as Escrituras para tentar encobrir o seu erro. Ele quer dizer assim, diz o Senhor, o que o Senhor não disse. Deus nunca remendou esse assunto. No Velho Testamento ele proibia e agora no Novo ele concorda. Este é definitivamente desligado da vontade de Deus. Deus nunca tentou para isso querer ligar essa situação no meio do seu povo. Isso não. Então nós vemos, voltando agora aqui um pouquinho para a parte do Novo Testamento, glória a Jesus. Em Gálatas capítulo 16, não é? Capítulo 5, versículo 16 e 17, aquilo que nós lemos na semana passada, vou repetir hoje, tá? Que diz assim, Gálatas, versículo 16, capítulo 15, versículo 16 e o versículo 17, não é? Deixa eu ver aqui na Bíblia que fica mais rápido para ver, né? Que diz assim, deixa eu encontrar aqui, um minutinho só. Gálatas, capítulo 16, capítulo 5, digo, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Para que alguém, ou que vocês que não sabem,
né? Às vezes é novo convertido ou nova convertida. Então, deixa eu falar, explicar o que é concupiscência. Tá? Concupiscência é um desejo, né? É um desejo ardente por sexo. Apetite sexual excessiva. Tá? É excessiva, é cobiça. É tudo com respeito a sexo. Então, Paulo diz assim, né? Digo, porém, andai em espírito, para que não cumpra no seu corpo. Se você está em espírito, no seu corpo vai imitar isso. Aquele excesso sexual, aquele excesso, aquela possessão, não é? Aquele desejo ardente por sexo. Isso que é concupiscência da carne, do corpo, não é? E no versículo 17, não é? Que nós separamos aqui, glória a Jesus, ele diz assim, capítulo Romanos, capítulo Gálatas, não é? Capítulo 17 diz assim, por quê? A carne, o corpo, ele cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós estamos falando aqui de sexo. De sexo. E estes se opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Então nós vemos aqui, eu vou até repetir, sobre a alma e o espírito, como que é a cobrança no corpo. Olha bem, a alma, ela controla em nosso corpo 5 sentidos, são eles, olha bem. A visão, é através da visão que leva lá onde está o espírito, olha bem. Na imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e o afeto. Não é? Olha bem, a visão ele leva lá na memória do homem, é através da visão, não é? E é onde a alma governa a visão do homem, a audição, né? O ouvido, aquilo que a gente ouve, não é? Aquilo que a gente ouve, toda aquela coisa maligna. A gente ouve de tudo, ouve a palavra de Deus, ouve hinos maravilhosos, ouve de briga, ouve tudo, a gente ouve e leva tudo para dentro da nossa memória. Tem coisa que a gente ouve e depois é difícil de tirar da memória. É difícil de tirar do cérebro, porque ele fica lá, né? Aquilo que a gente vê também, às vezes é difícil de tirar do cérebro. Veja as pessoas que ficam vendo pornografia, por exemplo, é os olhos que levam lá dentro do cérebro, do entendimento, para ficar com o corpo agitado. Então nós vemos o que é o controle do corpo. Olha, a palavra, né? Pessoas que a palavra ora, através da palavra ele fala palavrão, da palavra ele fica mexendo com a mulher dos outros, da palavra ele fica ajudando os outros, fazendo boas ações, tudo através da palavra, tanto para bom como para mal, tá? Olha, o olfato, que é o cheiro, né? Às vezes a gente entra numa floresta, olha bem, como o nariz da gente, ele capta, a gente sabe se está sentindo cheiro de flor ou de carniça. E é pelo nariz que a gente percebe se é um cheiro de flor, um cheiro agradável, ou se é um cheiro repugnante, ou se é cheiro de algum bicho morto, podre, alguma carniça. Então é através do olfato que a gente percebe, que leva para dentro da gente a definição do cérebro e do sentido.
e do tato, daquilo que a gente pega, né? E assim por diante. E o espírito, né? A imaginação, não é? Ele fica lá dentro, ele que recebe, através da alma, né? Através dos olhos, que a imaginação vai funcionar. Aí é os olhos que levam lá para a imaginação do homem, não é? Da consciência, da memória, não é? Isso, e através dos olhos, do ouvido, do cheiro, né? Do tato, tudo isso aí é que leva lá no cérebro do homem, não é? No raciocínio e no afeto, né? No sentido afetuoso, não é? Muito bem. E agora no versículo, veja bem, no versículo 17, diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então veja a luta de Paulo, como que os seres humanos, nós temos que agir, não é? Porque os olhos levam um monte de tranqueira para dentro do nosso cérebro. Pornografia, prostituição, leva um monte de briga, contenda, tudo aquilo que a gente vê, ele leva para dentro do cérebro. E às vezes depois é difícil para tirar para fora. Então fica lá a alma e o espírito, isso aqui eu não quero aqui. E, não, tem que deixar que é bom. E o corpo fica lá recebendo, fica lá no meio dessa contenda entre a alma e o espírito. Um querendo pôr para fora, outro querendo, não, deixa um pouco aí, e tudo. Essa pornografia, vamos ver mais um pouco. Né? Esse vídeo aqui, olha que beleza e tal. E vejo bem, e às vezes o cérebro, a mente quer pôr para fora, o espírito quer pôr para fora. Porque a pessoa está no Senhor, andando com Deus, andando no Espírito de Deus. Então nós vemos que, louvado seja Deus, nós vemos que a contenda, nós vemos que Paulo, ele nos ensina ali no Romanos, versículo 14, capítulo 7 de Romanos, no versículo 14, glória a Deus, né? 7 de Romanos, no versículo 14, que diz assim, nós vamos ver aqui, olha bem, que diz assim, porque, evangelista Eugênio, nós bem sabemos que a lei é espiritual, é para Israel e para a igreja, é espiritual. Mas eu sou carnal e fui vendido ao pecado para ser um escravo. Então, olha bem, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. Versículo 16. Diz assim, o 15, né? Digo, porém, o que nós vemos, né? Como a gente é carnal, agora Gálatas 15, 16 é aquilo que nós vemos. Andei em espírito, olha, nós somos escravos do pecado. Mas olha, nós que aceitamos Jesus, temos que andarmos em espírito para não cumprir esse desejo da concupiscência. Temos que andarmos em espírito na dependência inteira de Deus, para não cumprir em nós os desejos carnais. Nós temos que vencermos isso aí. Porque a carne, o corpo, ele quer isso daí. Por que ele quer? Porque a carne e o sangue não vão entrar no céu. Ele exige de nós, porque tudo isso aqui é dele. Pecado, tudo, bagunça toda, é dele.
ele sabe que o corpo não vai entrar no céu. A carne e o sangue não herdarão os reinos de Deus, mas somente o espírito e a alma que está dentro de nós. Somente a nossa alma e o nosso espírito. E veja, porque a carne, o nosso corpo, ele cobiça contra o espírito. O espírito quer orar, mas nós queremos fazer a vontade da carne, da concupiscência, assim por diante. Mas, o versículo 17 de Romanos, Paulo diz assim: portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Evangelista Eugênio, não sou eu. Não sou eu que faço o que é errado. Ah, não, Paulo? Então, é o pecado, mas é o pecado que mora em mim é que faz isso. Não é eu, o Espírito, não. É o pecado que está em mim é o que faz isso. Porque eu sou carnal. Então nós vemos, Romanos ainda 23, diz assim: mas eu vejo uma lei diferente atuando nos membros do meu corpo. Nos membros do meu corpo. Olha, as leis, tem uma lei diferente. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Então, essa diferença, aquela luta que tem dentro de nós. Veja depois, Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25. Veja a luta que Paulo mostra, que nós, seres humanos, temos contra o pecado. É um lutando contra o outro. E junto em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Olha a luta interna que o homem tem. E ele tem que vencer. Ele tem que vencer essa luta. Ela me torna, olha bem, essa lei dentro de mim, diferente, ela me torna prisioneiro, escravo da lei do pecado que age no meu corpo. Ela me deixa como prisioneiro. Ela deixa como prisioneiro dentro do meu corpo. O meu corpo, ele quer fazer aquilo que lhe apraz. Ele quer fazer aquilo que lhe apraz. Então nós vemos quantos lares não tem no mundo inteiro. Família com essa situação. Por exemplo, eu estou falando agora do homossexualismo, que tem essa situação, filhos, que tem tendência para esse tipo de pecado, para esse tipo de vida. Né? Pecado quando a pessoa está dentro da igreja. Se ele não tem compromisso com a palavra de Deus, então a gente não vai incluir nisso daí. Não vamos incluir nisso daí. Porque a lei lá fora da Bíblia, eu digo, não faz essa cobrança. A pessoa pode fazer o que? Pode ver desfile que tem na Avenida Paulista, em outros lugares. Eles podem ficar à vontade, não tem cobrança, não tem lei, não tem legislação. Não tem legislação. A legislação é na Bíblia. A lei é na Bíblia. Não é? Que um homem não deve deitar com outro homem, que Deus abomina isso daí. Se ele quiser fazer parte do povo de Deus, ele tem que repudiar. Ele tem que renunciar esse hábito. Como se fosse um outro pecado também. Mas esse hábito específico tem que renunciar.
Então nós vemos que não adianta a pessoa montar a igreja e só para esse tipo de situação, de movimento, que Deus não vai nem passar perto. Porque senão ele vai contradizer a própria palavra. Ele repudiaria e depois vai abençoar um povo que está nessa situação, que se diz ser povo dele. Não, não. É a mesma coisa de uma pessoa querer servir a Deus e pegar o diabo como guarda-costa dele, como guia dele. Então não adianta, irmão. Deus, quando nós somos servos de Deus, ele prepara os seus anjos para que nos guarde. Então nós vemos que o pecado da sodomia, né? Olha, não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então, olha bem, separei os problemas sexuais. Não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos, irmãos, que esse pecado de sodomice, ele não é permitido entre os evangélicos. Fora da igreja, a pessoa pode fazer o que quiser. Não existe lei para cobrar sobre isso. Ninguém vai te apontar nada. A pessoa vai fazer o que quiser. Não existe lei para isso. Ninguém vai preso, ninguém vai responder diante de juiz, ninguém vai responder diante de autoridade nenhuma. Nenhuma. Lá fora. Cá, dentro do evangelho, Deus não aceita essa situação. Deus não aceita essa situação. Paulo fala no capítulo, glória a Deus, no capítulo 24, 7, Romanos capítulo 7, versículo 24, diz assim: como eu sou miserável, como eu sou infeliz. Agora, evangelista Eugênio, quem me livrará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Deus mostra todinha a condenação do pecado. Olha que pergunta que Paulo me faz, hein? Evangelista Eugênio. E agora? Olha como eu sou miserável, como eu sou infeliz. Quem me livrará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem? Ah, Paulo, você acha que não leu lá o Evangelho de São João? Capítulo 8, versículo 32. Ah, Paulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Paulo vem de novo. 7:25 de Romanos. Mas graças a Deus, pois ele fora, Deus, né? Fora, isso fará, né? Fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fará isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós vemos, louvado seja Deus, nós temos que orientarmos os nossos filhos,
que orientarmos os nossos filhos desde o berço. Temos que orientar para não ser levado por conversa de amiguinhos, por conversas que iria ver no YouTube, na televisão. Esses erros que mostra, que destrói a família. Nós temos que ensinar os nossos filhos ao temor a Deus. E nós vemos que Deuteronômio, capítulo 23, para nós encerrarmos, que diz assim, Moisés dizendo, antes do povo entrar na cidade prometida, e não haverá rameira. Em outras palavras, não haverá meretrizes dentre os filhos de Israel, nem haverá sodomitas entre os filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. As sodomitas, rameira é sodomitas, né? Meretriz, né? Uma meretriz é que ganha a vida, né? Com o seu corpo, através da prostituição, né? Ela vende o corpo por dinheiro, ela pratica, né? A mulher que pratica o ato sexual por dinheiro. E diz assim, olha, a prostituta, na época de Moisés, escreveu, é estritamente proibida pela lei de Deus. Os motivos pode parecer óbvio para nós, mas pode não ter sido para o israelita. Qual tinha motivo para não querer esse ato, né? Quase todos os religiosos conhecidas na época de Moisés, daquela época, né? Incluía a prostituição como rito de adoração a ídolo. Tanto o homem praticava ali o sodomismo ali, né? Sodomias e as meretrizes. Elas praticavam um ato no templo como religião, como ato religioso. Mas a prostituição escarnece da ideia original de Deus para a família. Deus não aprova, não aceita, né? Ao tratar de sexo com o ato que o exige compromisso entre o homem e uma mulher. Então, Deus não permite principalmente o ato, porque ali tinha também os sodomitas, né? Eram aqueles rapazes escandalosos, aqueles rapazes que ficavam fazendo sexo com homem. Romanos, Paulo fala, Romanos capítulo 1 de Romanos, capítulo, glória a Jesus, né? Romanos capítulo 1, deixa eu ver aqui, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, diz assim, por causa
por causa das coisas que essas pessoas fazem de sexo, tá? Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais, que é mulher com homem, né? Pelas que são contra a natureza. Mulher com mulher é contra a natureza. A natureza. O versículo 27. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas um com o outro. E por isso ele recebe o castigo em si mesmo que merece por causa do seu erro. Então se veja que Deus, em ponto nenhum da Bíblia, faz essa ligação que é permitido dentro da sua igreja. E nós vemos um monte de igrejas, muitas igrejas levantaram com esse objetivo. Homem com homem, mulher com mulher, estão casadas, são pastores de igreja. E nós vemos que Deus não aprova. Deus não aprova. No último dia, todos vamos estar diante do tribunal com Cristo para responder pelos nossos atos, ou bem ou mal que nós fizemos através do nosso corpo. Então nós vemos que Deus não permite o homossexualismo dentro da sua igreja. Se você quiser sair da igreja, não tem lei nenhuma que vai proibir você de fazer o que você quiser. Dentro da igreja, não adianta. Se você está dentro da igreja com essa situação, você está torcendo a palavra de Deus para o seu benefício. Mas vejam, eu quero deixar escrito, quero deixar falado, para mim poder encerrar. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, versículo 16, que diz assim, não é? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, falando disso, evangelista Eugênio, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, as pessoas sem conhecimento, sem leitura, e inconstante, torcem, e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Ela torce. Assim diz o Senhor. E o Senhor não disse. O Senhor não diz. O que ele disse está escrito. O que ele disse está escrito. Se alguém falar assim, diz o Senhor, manda ele mostrar onde o Senhor está dizendo, porque Deus deixou sua palavra registrada. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E essa mensagem sobre esse assunto, mais para frente, retornaremos, porque tem muito mais coisa para ser apresentada sobre prostituição e sexualismo dentro da Igreja de Deus.
Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.